E o vice-presidente Geraldo Alckmin comemorou a redução das tarifas dos Estados Unidos sobre os alimentos, apesar da situação não ter ficado tão boa assim para o Brasil. Vamos acionar mais uma vez a nossa reportagem, Janaína Camelo, aqui ao vivo no telão do Jornal Jovem Pan. Jana, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Conta pra gente qual foi a análise, a reflexão do vice-presidente Geraldo Alckmin a partir da definição dos Estados Unidos, essa redução de 10% de alguns itens, né? Bem-vinda. Exatamente, viu, Caniato? Muito boa noite para você também. Geraldo Alckmin disse que essa decisão dos Estados Unidos foi correta e na direção certa, né? Comemorou ali dizendo que foi uma decisão positiva. Ele falou isso durante uma coletiva de imprensa que convocou hoje no Palácio do Planalto ali, convocou toda a imprensa para comentar esse assunto, essa decisão de Trump de ontem, né? Resolvendo ali assinar uma ordem executiva, removendo aquela tarifa da reciprocidade, uma tarifa global que foi de 10% no caso do Brasil, né? Uma tarifa global aplicada a vários países, isso em abril desse ano, e no caso do Brasil foi ali de 10%, a cerca ali de 200 produtos, mais ou menos, com relação a todos esses outros países que foram também sobretaxados. Só que no caso do Brasil, né, Caniato, se somou ali esses 10% a 40%, que foi o tarifaço, que foi logo depois aplicado a alguns produtos ali brasileiros. A gente vai ouvir um trechinho do que disse Geraldo Alckmin hoje. Destacar também a última ordem executiva do presidente americano, do presidente Trump, que foi positiva e na direção correta, à medida em que retirou 10% da alíquota para a entrada nos Estados Unidos, para as exportações. Isso beneficia, no caso do Brasil, exclui da tarifa de 50%, café, baixa de 50% para 40%, tira 10%. Café, carne, frutas, né, manga, suco de laranja, esse foi para 0, é o mais beneficiado e representa 1,2 bilhão de dólares a exportação do suco de laranja para os Estados Unidos. Pois é, com relação a esses produtos que acabaram recebendo aí, ficando no fim das contas com uma sobretaxa de 0%, né? O vice-presidente, ele disse que subiu ali de 23% para 26% o volume de exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos, que agora não estão mais taxados com uma taxa ali adicional, né? Como, por exemplo, o suco de laranja aí, como ele citou. E aí, o vice-presidente, ele atribuiu aí essa decisão a favor dos Estados Unidos à negociação diplomática entre o Brasil e a Casa Branca, né? Especialmente ali o encontro pessoal entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, o encontro também entre Mauro Vieira, Marco Rubio. Disse também que a sensibilidade do governo dos Estados Unidos com relação para reduzir aí os custos aos próprios consumidores do país e também ao esforço de empresários, a iniciativa privada, empresários não só brasileiros, mas também norte-americanos que atuaram nessa negociação toda. Enfim, Caniato, o vice-presidente, ele disse que o Brasil ainda vai trabalhar bastante, que há espaço para isso, para reduzir ainda bem mais essas tarifas, que terão próximos passos e que o Brasil está otimista, viu? Pois é, Janaína, parece um primeiro passo, né? Mas há uma leitura diferente, pelo menos quando a gente olha para os representantes dos setores. Apesar dessa redução que nós vimos no dia de ontem, produtores de café reforçaram que a tarifa, então, de 40% ainda inviabiliza as exportações. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a tratar dessa questão, ver essa situação, esse desafio a ser superado em breve, Jana? Pois é, esse é um dos principais problemas, né? O Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos. Geraldo Alckmin disse o seguinte, com relação ao café especialmente, que é preciso corrigir algumas distorções, né? Porque o café, assim como a carne bovina, está dentro daquele grupo de produtos que ainda vão ser tarifados com 40%. Vamos ouvir o que Geraldo Alckmin disse sobre isso. Primeiro, nós vamos continuar trabalhando para reduzir mais. Realmente, no caso do café, não tem sentido, ainda é alta, 40%. E o Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, e especialmente arábica. Agora, são avanços sucessivos
Desde a ordem executiva, a primeira, saiu celulose e ferroníquel, foi para 0%. Só celulose representa 1,7 bilhão de dólares, 4% da exportação brasileira, zerou. O Caniato, um levantamento da CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, mostra o seguinte, que essa remoção da tarifa global ali por parte dos Estados Unidos atinge 80 produtos agrícolas brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Mas desses 80, 76 vão continuar tendo que pagar essa tarifa de 40%, viu? Com você. Tá certo, obrigado pelas informações. Janaína Camelo segue monitorando essas articulações. Qualquer novidade ou qualquer declaração, ela volta aqui à programação. Bom trabalho para você. Bem, para comentar os assuntos mais importantes deste sábado, o Diego Tavares, que vocês conhecem da programação, está aqui com a gente, inclusive no telão do Jornal Jovem Pan. Diego, seja bem-vindo. Ótima noite a você. No começo da noite de ontem, essa informação, decisão tomada pelo governo norte-americano. Alguns especialistas tinham dito, bom, essa decisão seria tomada de qualquer forma, né? Porque isso interessa aos americanos. Mas, naturalmente, o governo talvez tente capitalizar algumas coisas, tentando conectar essa decisão às reuniões feitas por Mauro Vieira com o representante do governo norte-americano, Marco Rubio. O que é preciso considerar a partir dessa redução de 10%? Dá para contar isso como uma vitória? Bom, Caniato, primeiramente, o timing no Brasil nunca decepciona, né? Uma boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência aqui do Jornal Jovem Pan, é sempre um prazer estar por aqui. Como eu disse, o timing não decepciona. Essa redução de tarifas, uma redução global, vem justamente um dia depois da reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio. Claro, como você disse muito bem, o governo já emprega esforços para tentar fazer colar junto ao povo brasileiro que essa redução de tarifas, primeiro, aparenta ser um acordo bilateral, um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Como a Janaína Camelo disse muito bem, não é uma redução mundial, afetou todos os mercados do mundo, foi uma redução sobre produtos e não sobre acordos específicos entre os Estados Unidos e um ou outro país. Então, não é algo que impacta os produtos brasileiros, mas impacta todos os concorrentes. Bem por esse motivo, como você disse no seu questionamento, que é muito pertinente, no mercado do café, por exemplo, ficou muito pior a situação, porque o café brasileiro segue sobretaxado nos 40% e todos os concorrentes, Colômbia, Honduras, Vietnã, agora estão com tarifa zero para exportação do seu café. E essa mesma lógica acompanha muitos outros produtos. Então, em que pese, eu acredito que sim, o governo vai tentar empregar esforços para colar isso como um grande feito da diplomacia brasileira. A realidade há de se impor em dado momento e essa fragilização persistente dessas cadeias vai acabar mostrando a verdade para as pessoas, que, enfim, a situação do Brasil junto aos Estados Unidos do ponto de vista comercial segue bem abalada, segue difícil, principalmente para nós brasileiros que dependemos das compras norte-americanas em relação a muitos setores.